Pessoal, então vamos começar a falar um pouco aqui agora sobre manipulação de imagens. Com isso então eu vou poder ensinar muitos truques aqui então para você criar manipulações. O que é isso? É colocar uma imagem junto com a outra, tentar mesclar uma imagem com a outra, criar um cenário fictício, um cenário que não existe, usando várias imagens com o Photoshop. Então eu quero primeiramente ensinar alguns conceitos de manipulação de fotos para vocês. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que você deve criar algo bastante próximo da realidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nesse projeto aqui, nós vamos colocar esse elefante numa avenida, tá? Então tenho duas imagens, coloquei aí nesse vídeo para você baixar essas imagens e usar também, tá? Então olha só, aqui de baixo ó, nós temos uma avenida. Por que eu escolhi justamente essas duas imagens tão diferentes? Porque, pessoal, nós vamos aprender agora o conceito de sombra, né? Então a primeira coisa que nós vamos tentar fazer aqui é imitar uma sombra. Logicamente que a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse elefante aqui, recortado. Então, essas duas imagens aqui, elas são fontes de um tutorial muito antigo. Existia um site chamado Worth 100, ou seja, worth100.com. Esse site tinha tutoriais e manipulações absurdamente bem feitas e tipo há 10 anos atrás, sabe? 2008, 2007, coisa assim. E ele felizmente encerrou as atividades e não existe mais nada. Mas se você procurar por worth100.com sobre esse site que é lendário hoje em dia já sobre Photoshop. Enfim, a primeira coisa que eu vou fazer então é recortar esse elefante. Eu vou usar então a opção de selecionar e mascarar, tá? Tá aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aí colocar aqui a transparência bem baixa, bem alta, quer dizer, e vou tentar, ó, selecionar somente o elefante, tá? Somente ele mesmo, e vou colocar aqui, ó, essa opção aqui vermelha, porque eu consigo ver mais o que eu estou selecionando, tá bom? Ó, então seguro o Alt para poder apagar as partes que eu não quero aqui, como por exemplo essa pedra aqui atrás, e eu fico só no elefantinho mesmo. Beleza, e eu pego essa segunda opção aqui, ó, e eu passo aqui por cima para tentar recuperar aqui alguma coisa. Agora de novo. Beleza, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui também, eu vou dar um zoom aqui e passar a segunda opção aqui, segundo entre as pernas, ó, tá? Para ele fazer só esse recorte aí e aqui também. E eu vou aqui no primeiro e vou recuperar aqui a patinha dele. E segurando o Alt, eu coloco aqui também. Solto o Alt e recupero aqui a orelha. Beleza. Tem uma partezinha aqui também. Seguro o Alt de novo para ficar menos. Aí eu passo aqui, tá? Então o que eu faço? O que eu fiz? Quando eu quero selecionar, eu simplesmente clico. Quando eu quero retirar uma parte da minha seleção, eu aperto o Alt. Olha, deixa eu colocar aqui na parte melhor. Olha só, quando eu quero selecionar, ele fica com um mais lá dentro. Quando eu quero só tirar a seleção, eu aperto o Alt e fica um sinal de menos lá dentro. Beleza? Então é assim. Ok, pessoal. Então agora vamos clicar em OK. E antes disso, antes de clicar em OK, quer dizer, as configurações de saída eu quero que fique numa máscara, tá? Uma máscara da camada. Eu vou clicar em OK. E olha só, está recortado. Mas está bom o recorte? Não está perfeito não, tá? Mas nós vamos resolver isso depois, tá bom? Bom, então essa é a parte mais fácil, né? Nós usamos inclusive uma ferramenta do próprio Photoshop 2018 que nos ajuda nisso. Então olha só agora, vou apertar Ctrl T aqui e eu seguro Alt e Shift para poder manter as proporções, tá, da imagem. Se você estiver utilizando a versão 2019 já, não precisa apertar Alt nem Shift, tá? Beleza. Então eu vou colocar ele aqui, ó, na frente. Eu quero que seja tipo como se fosse um monstro mesmo, né? Vamos colocar num local que dê para ele aparecer aqui. Vou diminuir mais um pouco.
Então tá bom. Então a primeira coisa, o primeiro conceito que nós vamos aprender aqui agora é de sombra. Se esse elefante estivesse aqui mesmo, gente, para que lado estaria a sombra dele? Então, quando você inserir um elemento na composição, ele vai ter que se mesclar com o ambiente, ou seja, se tiver luz, ele vai ter que receber a luz. Se estiver produzindo sombra, ele também vai ter que produzir sombra. E a sombra tem que ser parecida com as outras, tem que ser do mesmo tamanho das outras. Então, preste atenção aqui no carro. Ó. Os carros, então, estão produzindo uma sombra aqui. Essa é uma foto muito legal dessa avenida, na verdade, né? Bem interessante. Deve ser o final da tarde, o sol se pondo, porque o sol está baixo. Ah, Flávio, como é que você sabe disso? Porque é o seguinte, né? Isso é conhecimento da vida. Se o sol estivesse aqui em cima, as sombras dos carros estariam menores, né? E como o sol está se pondo, talvez ele mudou aqui de direção, as sombras aumentam. Então a gente pode saber que isso provavelmente é o final da tarde. Legal. Bom, vamos produzir então uma sombra para esse elefantinho aí. Olha só o que eu vou fazer aqui então. Vou fazer com muito cuidado, vou dividir esse tutorial aqui em várias aulas para você fazer com calma, aprender e fazer junto comigo, tá bom? Olha o que eu vou fazer então. Eu vou segurar Ctrl, tá? Segurei o Ctrl e cliquei aqui, ó. Olha lá, bem na máscara que nós criamos, ó. Tá bom? Vou criar mais uma camada e nessa camada então vou em editar, preencher e vou colocar aqui, ó, preto, tá bom? Preto. Olha só. Nós cobrimos o elefantinho então com preto. Vou clicar em Ctrl T, vou clicar com o botão direito e vou clicar em virar horizontalmente. Então ele faz isso. Por quê? Olha só, vou apertar Ctrl Z aqui para mostrar para vocês. Olha só, tá vendo que tem essa pata aqui e essa pata da frente? Eu quero então girar e fazer com que essa parte preta se torne uma sombra. E essa sombra vai ficar deitada aqui, né? Então como é que eu faço para deitar essa imagem? Eu faço da seguinte maneira, aperto Ctrl T, clico em redimensionar, Ctrl T, clico no botão direito e giro, tá? Olha só esse segredo. Eu giro aqui então. Girei, clico no botão direito aqui em cima de novo e vou em redimensionar. E olha só, ele deitou a imagem aqui. Mas olha lá onde está. Então eu tenho aqui, né, uma parte da imagem dele, do pé dele, e tenho outra lá. Então a sombra não ficou certa. Então eu vou clicar com o botão direito, vou em girar, ó, vou fazer com que a sombra fique na mesma direção das outras, ó, na mesma direção, e assim eu vou criando. Mas a outra não ficou certinha, mas eu já vou resolver isso com você já já. Apertei Enter, tá? E agora o que eu faço? Eu vou apertar Ctrl T, vou clicar nessa opção Deformar. Aí na Deformar eu posso fazer isso, ó. Eu posso usar esse artifício aqui, porque eu consigo realmente deformar a imagem, colocando uma parte aqui e outra parte lá. Aí eu posso usar essas hastes para mover para onde eu quero e tudo mais. Olha só que legal. Pô, Flávio, mas ficou por cima ali da patinha dele, né, e tal. A gente vai resolver isso. Vou apertar Enter agora então, tá? Então eu criei uma sombra aqui. Só que está mal feita, né? Não está legal do jeito certo. Para a gente colocar então essa sombra debaixo do elefante, nós vamos usar então máscara, mas só na próxima aula. Vamos lá.